Eu não quero demorar muito, eu quero continuar nesta unção. Quero chamar aqui o pastor Ricardo. Vem cá, meu amado. Ele vai estar trazendo uma palavra poderosa para nós. Pastor amigo, discípulo de outro amigo, apóstolo Elias. Graça e paz, amém? Que honra estar aqui. Quero agradecer os apóstolos, quero agradecer o pastor Sebastião, que entrou em contato comigo. É uma honra, eu estou fazendo o que eu mais amo fazer em toda a minha vida, que é pregar o Evangelho. E eu vou fazer isso até os últimos dias da minha vida, porque nós fomos chamados para ir até o final. Deus não chama ninguém para ir até o meio da montanha. A Bíblia diz que Ele não se alegra com os que retrocedem. Deus quer que você acabe a carreira. Deus quer encontrar com você. Jesus vai encontrar com você naquele grande dia e vai ver que você terminou aquilo que Ele chamou você para fazer, aquilo que Ele chamou você para cumprir nessa geração. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 1. Aleluia. Salmos capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, ou seja, o prazer desse homem que entendeu quem ele é e é feliz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, quando? Quando der, quando tudo está ruim, quando ele estiver precisando. Não, ele diz que esse homem que é feliz, que tem convicção em quem Deus é, o seu prazer está na presença, está na lei do Senhor. E quando nós entendermos isso como esse homem que é feliz, ele está dizendo: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3 diz assim: esse homem mesmo, que ama a presença, que ama a palavra de Deus, que é feliz porque sabe quem ele é, ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3: ele é como homem, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Por quê? Porque a sua vida, a sua entrega está naquilo que é primordial, a lei do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor. Por isso que ele é feliz. Por isso que tudo que ele vai fazer, tudo que ele fizer, a Bíblia diz que será bem sucedido. Porque o segredo, ele nos diz aqui, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 4 diz assim: os ímpios não são assim. Olha que poderoso. Versículo 4 ele diz o quê? Os ímpios não são assim. Como? Que ama a palavra de Deus, que ama a presença de Deus, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quando ele fala bem sucedido, queridos, é em todas as esferas da sociedade, onde nós estivermos, nós estamos carregando essa presença. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus, e é suficiente, a tua graça nos basta. E nós queremos te agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor já tem feito,
por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nosso meio. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, se você estudar a história de todas as gerações que passou, todo o avivamento que aconteceu debaixo de oração. É muito desafiador quando o pastor Sebastião me convidou para estar aqui, porque ele me convidou para estar em um seminário de intercessão. A primeira coisa que eu pensei é: será se eu oro para orar, para falar sobre oração? Será se eu tenho uma vida de oração para falar e ter autoridade para falar sobre oração? Porque se todos os avivamentos que passaram aconteceram debaixo de oração, nós sabemos que o segredo para que Deus faça coisas tremendas e poderosas, tanto na nossa geração quanto na nossa vida, só vai acontecer debaixo de oração. E não tem como você falar de oração e você não falar também sobre o conhecimento e a convicção da palavra de Deus. Porque aquele que ora a palavra, ele ora de fato. O grande segredo para você ter uma oração respondida é primeiro você entender e conhecer o que está escrito. Porque se você não sabe o que está escrito, você vai falar a sua vontade. Mas se você sabe o que está escrito, você vai falar aquilo que Deus falou. E a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. A Bíblia diz, Tiago, pedi e não recebeis. Por quê? Porque você está pedindo mal. Existe uma forma de você pedir. Existe uma forma de você orar. E a forma correta é você orar concernente àquilo que está escrito na palavra de Deus. Se eu não sei o que a palavra de Deus diz a meu respeito, eu não terei convicção de chegar na presença de Deus e falar aquilo que Ele declarou sobre mim e aquilo que Ele falou sobre mim na sua palavra. Vocês estão pedindo, mas sabe por que vocês não estão recebendo? Porque vocês estão pedindo mal. E qual é a forma correta? É orar o que está escrito. Eu sempre ensino os jovens lá da Calel, da Vila Planalto, a forma de oração. E eu falo para eles: volta na última oração que você fez. Se lembra aí, hoje, a última oração que você fez. A forma com que nós oramos diz a forma e diz a convicção que nós temos em Cristo. A forma com que nós oramos, a forma como nós se achegamos à presença de Deus, diz o nível de convicção que nós temos de Deus. Porque tem gente que chega na presença de Deus na hora da oração e diz: ó Senhor, eu não valo nada. Ó Deus, eu sou pequeno demais. Ó Deus, eu não mereço. Ó Deus, me dá só um pouquinho e já está bom. Essa não é a forma correta de nós nos achegarmos à presença de Deus. Nós precisamos ter convicção naquilo que nós estamos fazendo e falando a Deus. Porque Ele nos ensina. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Olha o que o escritor de Hebreus nos ensina. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha que texto, olha que versículo poderoso. Ele diz assim, ó: acheguemos-nos, portanto, com dúvida. É isso? Com medo. Querendo só um pouquinho, só o aluguel do mês que vem tá bom, Deus. É isso? Ele diz: acheguemos-nos, pois, como? Com confiança. Como assim confiança? Sabendo quem você é, para se apresentar em quem Ele é. Ele fala: chega com confiança, meu irmão. Você está com medo de quê? Pode entrar, o véu se rasgou. Você tem livre acesso ao trono da graça. Por que você está com medo? Querido, até a forma com que você pede diz o tanto que você acredita em Deus. Ó Deus, um carro, um velhinho, 2.000 tá bom. Querido, se achegue com confiança, você é filho de Deus. Se você chegar diante de Deus sabendo o nível que... Olha o tipo de oração que Deus nos ensina: pede-me e eu te darei as nações por herança. Você tem coragem de pedir nesse nível? O problema é que a gente é tão tímido em pedir, porque a gente muitas vezes é tímido em obedecer. Então, já que eu não vou obedecer, eu não vou nem pedir uma responsabilidade maior, porque eu não vou cumprir. Mas quando nós temos a convicção que nós iremos até o final, naquilo que nós temos convicção, a gente vai pedir nessa mesma convicção e nível. Acheguemos-nos, pois, com confiança,
confiadamente. Aonde? Junto ao trono da graça. O convite de Deus é: venha com confiança. Ele chega para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo, porque eu não vou falar com quem está caído. Eu quero falar com quem está de pé. Eu quero falar com quem sabe quem Ele é. Eu quero falar com pessoas convictas, curadas, transformadas, eleitas, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Eu quero falar com esse povo, e esse povo é o meu povo. Eu quero falar com a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Ele está falando de mim e de você. Querido, se levante, se apresente ao capitão da tua salvação, e ele vai falar com você no nível que ele te chamou para ser. Se levante, se achegue com confiança. Aonde? Ao trono da graça. Para que ele manda você se achegar dessa forma? A fim de você receber misericórdia. Não é no choro, não. Quem quer vitória vem chorando, geme e chora. Não, ele vem com confiança que você vai receber. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Para quê? Para sermos ajudados, outras versões diz socorrido. Que horas? No momento oportuno, quando você precisar, Ele está ali. Por quê? Porque você sabe quem você é. Querida, a nossa convicção tem que ser do mesmo nível que a gente crê. Então, se você crê, como Deus falou na palavra dEle, é nesse nível que você vai se apresentar diante do trono de Deus. Porque Deus, queridos, Ele não fala com meninos. Ele não fala de idade. Eu falo através de uma convicção espiritual. Ele fala com pessoas maduras. Satanás luta diariamente para que eu e você, quando abrir as escrituras, não saber o que está escrito. Por quê? Porque se você souber quem você é, você não vai chegar de qualquer jeito. Então ele fala: se apresente com confiança. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Essa é a luta de Satanás diariamente. Ele diz assim, ó: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se eu ainda não entendo o que está escrito, tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: pastor, por que eu leio e não entendo? Aí eu falo: quando você entender, você vai fazer o quê? Porque Deus não quer dar para a gente uma informação, Ele quer dar uma revelação. Ele não quer te deixar informado, Ele quer fazer uma aliança com você, para que você saiba quem você é. E quando você souber quem você é, você vai saber quem Ele é. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, não é para a gente, não é para a igreja, não é para aquele que está de pé, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, o que Ele fez? Ele cega o quê? O entendimento, para que você não entenda. Cega o entendimento de quem? Dos convictos, dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça, quando você vê a palavra saltar do teu espírito, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. A luta de Satanás é que eu e você não saiba o que Cristo conquistou para você. Nós precisamos estar maduro na fé, queridos. Até a nossa oração tem que ser mudada. Como é que eu oro? Queridos, você consegue agradecer antes mesmo de chegar? É você chegar diante de Deus pedindo, sim, mas com aquele que já recebeu. Isso é convicção, isso é nível de fé. Menino não pede nessa capacidade. Você agradecer antes mesmo de acontecer. Deus olha e diz assim: ele nem recebeu e já está agradecendo. Está maduro na fé, está pronto para receber. Deus quer tratar com pessoas experimentadas, pessoas que estão crescendo na fé, pessoas convictas, que têm uma identidade formada, que Satanás não cega o entendimento. Por quê? Romanos 12 diz o quê? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos o quê? A mente. O tempo todo Deus está nos ensinando a transformar a nossa mente. Por quê? Porque uma mente curada, você está diante de um cristão convicto, de um filho de Deus de verdade.
Você não chega diante de Deus pedindo como um pedinte, mas como quem já recebeu, como quem já tem posse. Isso é fé, queridos. Isso é você ter totalmente um espírito de gratidão a Deus. É você chegar nele, não precisa chorar para querer influenciar Deus, porque Deus é espírito. Ele não vai se emocionar porque a gente chorou. A primeira coisa que ele vai, antes de te dar, a primeira coisa que ele faz é visitar o coração. De tudo que se deve guardar, guarde o quê? Por quê? Porque daqui procede fonte de vida. Todas as vezes que Deus vai escolher alguém, Ele não olha essa pessoa está chorando, tem 3 horas. Ele olha a intenção do coração. Foi isso que Ele falou quando Ele mandou Samuel na casa de Davi, da casa de Jessé, para ungir Davi rei. Ele disse o quê? Eu não sou como homem. O homem olha o exterior, porém eu, Senhor, olho porque eu quero ver por que você está pedindo o que você está pedindo. Eu quero ver a intenção do teu pedido. Tem gente que fala, eu tenho uma vontade de Deus me usar. Querido, Deus tem mais vontade do que você. Mas por que muitas vezes Ele não dá? Porque você vai fazer o quê quando Ele te entregar? Deus quer pessoas convictas, maduras. Querido, é bom demais você andar com um crente maduro, é ou não é? Um crente do lado, sem mimimi, sem conversinha, sem vai parar, vai desistir. É alguém que está experimentado. Querido, foi assim que a igreja primitiva cresceu. Com pessoas maduras, dizendo, ou nega ou morre. Eu digo, eu morro. O que significa isso? Pessoas maduras na fé. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Olha que poderoso. Versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. O que esse texto está dizendo? Você conhece aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Mas a Bíblia está dizendo assim, mesmo se você for herdeiro, se você for menino na fé, você e um escravo não tem diferença nenhuma. Olha o que ele está dizendo, eu vou dizer para você, no tempo decorrido, se o herdeiro for menino, a nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? Não é verdade? Mas se nós formos menino na fé, a gente não vai receber nada e não vai viver nada do que está escrito. Por quê? Porque Deus quer tratar com quem é homem, posicionado e cheio da palavra de Deus. Você é dono de tudo, você tem um pai bom, você tem um pai poderoso, mas se você não crescer, se eu não crescer na fé, eu não vou receber, mesmo ainda sabendo que eu sou herdeiro. Porque Deus quer derramar sobre nós, mas Ele quer derramar com responsabilidade. Ele quer derramar uma convicção tal que você saiba para onde vai e de onde veio. Aquele que não desiste. Eu não me alegro com os que retrocedem. É quem vai até o fim, queridos. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ser liberto. Quanto mais você mergulha nas Escrituras, mais liberto nós somos. Tem pessoas que vão fazer culto de libertação. Quando eu não tinha um entendimento, quando falava culto de libertação, eu já imaginava um monte de demônio saindo. Mas culto de libertação não é demônio saindo, é Bíblia abrindo. É a Bíblia abrindo. A Bíblia diz, conhecereis a verdade. O que vai acontecer? Você vai ser livre, você vai ser liberto. Você vai ser posicionado. Então libertação não tem nada a ver com demônio, tem a ver com pessoas cheias da palavra de Deus. É alguém que está convicto. É esse nível que nós precisamos entender e caminhar. Pessoas que sabem para onde estão indo. Pessoas que estão convictas nesse nível. Que tenham discernimento do Espírito. Querido, está escasso na igreja discernimento do Espírito. Sabe, fui expulsar um demônio. O apóstolo me ligou e disse, Ricardo, vai ali para mim resolver um negócio. Eu moro do lado da casa do apóstolo Elias. E ele, quando precisa de alguém, pastor Ricardo, vai ali para mim resolver um negócio. Era para expulsar um demônio. E quando eu chego lá, era uma mulher. E essa mulher vinha escravizando a família há muito tempo. E quando
quando eu cheguei lá, a rua estava cheia e já começaram a falar assim. Quando eu desci do carro, eles falaram: o negócio aí tá feio, viu, pastor? Ou não sei se ela estava dizendo que estava feio ou estava querendo me botar medo. Mas ela chegou falando: o negócio aí tá feio. Quando eu entrei lá, querido, o Espírito me deu discernimento na hora. Essa mulher está fingindo. E há tempos, essa mulher escravizando os irmãos para manter a vida que tinha, sem trabalhar e como se fosse uma coitada, para receber privilégios. Quando eu cheguei lá, o Espírito me deu discernimento. Eu falei para ela só assim: o que a senhora acha de a senhora arrumar essa casa e tomar um banho? Porque essa casa está suja. Rapidinho ela voltou ao normal. O que significa isso? Aquela mulher fingia voz de demônio. Ela falava, ela se fazia como uma pessoa verdadeiramente endemoniada. Mas se nós não tivermos a convicção, a gente vai achar que aquilo é demônio, ou vai achar que aquilo é de Deus. Se nós não tivermos o discernimento do Espírito, Satanás nos coloca para trás. O tanto que nós precisamos mergulhar nas Escrituras, até nós sermos cheios da palavra de Deus, e o Espírito nos usar, e não nos deixar de fora daquilo que Ele está por fazer nos próximos dias. Nós precisamos desse discernimento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Olha como nós precisamos de discernimento de espírito. E discernimento de espírito só vem de uma forma: com intimidade com Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura como o quê? Anjo de luz. Parece que é, mas como é que eu sei? Eu preciso ter discernimento de espírito para descrever e saber se é de Deus ou se não é. Parece um anjo lindo, mas é demônio. Como é que eu consigo ter o discernimento? Vida de oração. Vida de oração fica perceptível a voz. A Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Como é que eu sei a voz de alguém? Quanto mais intimidade que eu tenho com aquela pessoa, ela falar qualquer coisa em qualquer outro cômodo, eu sei que ela é. Por quê? Por causa da intimidade que eu tenho com essa pessoa diariamente. Ele diz a mesma coisa. Nós precisamos de discernimento. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura como anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em quê? Em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Parece que é. Mas como é que eu vou saber? Quanto mais intimidade, vida de oração, mais você vai estar perceptível a voz e a direção do Espírito. Precisamos ter vida de oração, queridos. Se fala muito sobre oração, mas vida de oração são poucos. Anos, eu tenho uma cópia da chave da Calel. Eu nasci na Calel, me converti lá. 12 anos que eu estou lá. Eu pego a chave, a cópia da chave, todos os dias à noite eu estou em oração na minha igreja, sozinho. Por quê? Porque os cultos mais vazios é a de oração e de ensino. Por quê? Porque oração e ensino nos faz crescer. E crescimento é algo que só para verdadeiramente quem quer. E meu filho está ali, o Estevão. Eu sempre trago ele para as pregações que eu vou em qualquer lugar. Mas não é porque não tem ninguém para ficar com ele, não. É porque eu estou treinando ele para dar continuidade naquilo que o pai começou. E desde os 2 anos, ele está com 5. Desde os 2, ele ora comigo todo dia. Por quê? Porque nós precisamos preparar uma geração para saber qual é a voz. Porque a próxima geração não pode nos encontrar caídos. A próxima geração tem que nos encontrar de pé. O meu filho não vai ter que arrumar aquilo que eu deixei de fazer. Meu filho vai dar continuidade. Então, o ambiente de oração, o ambiente de culto tem que ser normal para ele.
Para quê? Para que ele dê continuidade. Nós precisamos treinar uma geração a orar, a ouvir a voz, a ter direções do Espírito. Porque senão, queridos, vai ficar pesado o chamado, vai ficar pesado o ministério, porque tudo em Deus é a graça de Deus, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Voltando no Salmos capítulo 1, quando nós começamos a ler, ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele não trabalha não, é o dia todo trancado dentro do quarto. Ele não está falando que você fica o tempo todo com a Bíblia debaixo do braço ou lendo. Ele está falando que a sua vida, o seu estilo de vida, a sua declaração de dia e de noite é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina: ora em todo o tempo. Não é isso? Não é em todo o tempo dentro do quarto trancado. É em todo o tempo. A sua declaração, seja aquilo que está escrito, seja a presença, a graça, o poder de Deus. Nós estamos o tempo todo andando no Espírito. Querido, você está aqui no trabalho, você fica aqui orando no Espírito. Você está aqui o tempo todo, convicto. Você está aqui, você está andando, você está no mercado, você está naquele ambiente no Espírito, conectado, sabe? Você nunca desconecta. Por quê? Porque você está sempre em estado de culto. Porque quando o culto aqui começa, o seu já aconteceu na sua casa há muito tempo. Quando o culto termina, o seu continua. Nós estamos em completo estado de adoração a Deus. Porque foi para esse nível que Ele nos chamou. Por isso que nós precisamos desse discernimento. O apóstolo Paulo, queridos, em Atos capítulo 16, abra sua Bíblia a partir do versículo 5. Atos capítulo 16, a partir do versículo 5, olha que poderoso. Atos capítulo 16, a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas. Como que era a igreja fortalecida? Na fé. Se a igreja é fortalecida na fé, a fé vem pelo quê? Então, quando eu paro de ouvir, eu paro de ter fé. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais fé é gerada no meu coração. E eu não desisto. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava em número. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Eu peço atenção aqui agora nesse texto. Olha só. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido por quem? Pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Aonde? Frígio Gálata, tendo sido impedido de pregar a palavra na Ásia. Ou seja, qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo mundo e faça o que quando você chegar lá? Pregue. Mas se o apóstolo Paulo não tivesse discernimento de espírito, ele estaria no lugar onde Deus nos chamou. Porque o Espírito Santo disse o quê? Eu quero pregar a palavra na Ásia. O Espírito disse o quê? Não vai não. Mas não estou entendendo. Se eu fui chamado para pregar a palavra, por que ele não está deixando eu pregar a palavra? Porque eu tenho outra coisa para você. Eu não quero você nesse ambiente. Nós precisamos desse nível de discernimento de espírito, querido, para ouvir a voz do Espírito. Continua. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Tá bom, não quer ir que eu vá para a Ásia, então eu vou para a Bitínia. Não vai também não. Porque o Espírito queria outro lugar para que o apóstolo Paulo pregasse o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Se o apóstolo Paulo não ouvisse a voz, não tivesse discernimento do Espírito, o apóstolo Paulo estaria num lugar onde Deus não chamou e o seu ministério não seria poderoso como é agora, como está escrito. Somente pelo simples fato de discernir que Deus não quer que eu faça isso, ainda que seja bom, ainda que seja correto, ainda que pareça bom aos olhos, mas não quero isso para você. Como é que eu vou ter esse discernimento? Intimidade com Deus. Não quero que você case. Não é esse rapaz. Como é que eu vou saber? Discernimento de espírito. Não assina esse contrato. Como é que eu sei? Discernimento de espírito.
intimidade com Deus. Não é para noivar com esse rapaz, não é para noivar com essa moça. Case, não case. Assina, não assina. Como é que eu vou saber? Discernimento de espírito. Quanto mais íntimo eu sou do Senhor, mais Ele me direciona para o lugar certo. Eu estou falando alguma coisa difícil? É só palavra. O próximo, versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, o nível de crente que eu quero chegar mais e mais é assim, ó. Assim que teve a visão, imediatamente. O que aconteceu? Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos chamou para pregar o Evangelho naquele lugar. Nós precisamos chegar nesse nível de maturidade. Se o herdeiro for menino, nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Eu quero derramar sobre você, mas ainda você não está pronto. O apóstolo Paulo, quando ele chegou na igreja de Corinto, ele diz assim, ó: eu queria falar com vocês como pessoas experimentadas, mas vocês ainda não aguentam. Então eu vou falar como menino, para que vocês pelo menos compreendam o básico. Para que o apóstolo Paulo chegue na igreja para falar dessa forma, eu queria derramar para vocês uma comida mais sólida, dar direções para você dizer não vai, e você pegar o não e falar: bênção para a minha vida esse não. Mas falar que não, a gente parece que eu não volto mais não. Se é assim, eu não vou mais não. Experimentado na fé. O sim de Deus é bênção ou não é? O não também. O não de Deus é mais poderoso ainda, porque o não de Deus te livra de muitas enrascadas. Quando Deus abre porta é bom, não é? Mas quando Deus fecha também é. Nós precisamos chegar nesse nível. Deus chegar com você e diz: eu posso falar com você? E você fala: eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje é dessa forma. E você acatar e você entender que Ele já foi lá no mês que vem e já voltou. Ele é poderoso para fazer isso, queridos. Sabe qual é o lugar mais seguro que nós podemos estar? É na presença. É vida de oração. Quem ora está mandando uma mensagem para Deus: Deus me usa, eu quero. Quem não ora está dizendo também alguma coisa para o mundo espiritual: não me use, eu ainda não quero. Porque Deus só pode usar quem ora. Um homem poderoso em Deus é um homem que está assim, ó, de joelhos. Eu sempre falo para os líderes lá que eu levantei, eu sou líder de jovem na Calel, e eu falo: eu lidero essa rede com os joelhos. E todos os líderes, antes de toda a rede de jovens, estão da frente do altar em intercessão por 1 hora. Que isso é religiosidade? Não, é construindo algo em Deus. Se nós queremos algo com Deus, precisamos gastar tempo com Ele. Né? Do nada aqui, eu vou fazer agora e vai acontecer, é para Deus, então vai dar certo. Não, queridos, com Deus é uma convicção e um estilo de vida. Não vai. Por quê? Porque o Espírito quer você em um lugar específico. Satanás, a luta dele é para atrair você para o lugar onde Deus não chamou. E como é que eu sei que Deus me chamou para aquele lugar? Intimidade. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo teve uma visão, imediatamente. Quando o apóstolo Paulo se converte em Atos capítulo 9, ele também tem uma visão. Ou seja, o apóstolo Paulo recebeu discernimento de espírito assim como quando ele se converteu. Porque a Bíblia diz que ele teve uma visão e viu Ananias entrando e impondo as mãos sobre ele e orando para ele recuperar a vista. Você se lembra em Atos capítulo 9? Ou seja, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para crescimento. A visão que Deus deu a Paulo em Atos capítulo 9, no capítulo 16, nas suas viagens missionárias pela Ásia e a Europa, serviu para ele ter discernimento para ir para o lugar certo e fazer a coisa certa. Deus não nos dá dons de discernimento do Espírito para algo somente terreno. Ele nos dá para abrirmos e fecharmos portas no mundo espiritual. Nós precisamos desse discernimento, dessa maturidade.
Nós precisamos concluir o que Deus quer. E a partir daqui, ó, da palavra de Deus. Eu gosto das cartas de Timóteo, quando o apóstolo Paulo se refere ao seu discípulo Timóteo, e ele dá algumas instruções para ele. Querido, para mim, uma das cartas da palavra de Deus, dos textos, estão todos em 1 Timóteo e 2 Timóteo. E alguns dos discernimento, algumas das instruções que Paulo dá a Timóteo é: Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem. Hoje, o apóstolo Paulo chega para o discípulo dele e diz: você precisa se apresentar, mas não é de qualquer forma. Se apresente como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, reputação, e que maneja bem a sua declaração. Medita de dia e de noite. Você tem que ter a palavra de Deus se você quiser algo com Deus. O apóstolo Paulo fala algo também para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Se o discipulado hoje for desse jeito, parece que não tem alguns que não dão certo, não. Tu tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo assim, você vai salvar tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Ou seja, as instruções de Paulo a Timóteo é posicionamento, discernimento, convicção, ser cheio da palavra de Deus e saber para onde é que está indo. Deus quer nos dar essa visão o tempo todo. Se você ler a Bíblia, queridos, o tempo todo você está lendo para ir para o próximo nível, não para retroceder. Timóteo, tenha cuidado. Timóteo, te apresenta como obreiro aprovado. Atos capítulo 6, versículo 1. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha o que eles disseram: não é razoável que nós abandonemos o quê? A palavra de Deus, para quê? Para servir as mesas. Ou seja, a igreja de Atos crescendo, multidões. Aí os apóstolos chegaram no consenso e dizem assim: não dá para a gente servir todo mundo, a gente está abandonando a leitura da palavra para servir a mesa. Precisamos levantar homens para nos ajudar para essa obra. Mas sabe o que me chama a atenção? Não é a igreja crescendo, não é que os apóstolos meditavam na palavra, é a qualidade dos homens que eles escolheram. Não era para ser apóstolo, não. Ele não escolheu, vamos levantar 7 apóstolos. Não, vamos levantar 7 homens só para cortar um pão na mesa, para servir para o povo. E olha como é que eles escolheram esses homens. Versículo 3: mas irmãos, escolhi dentre vós 7 homens. Primeiro, atributo para escolher, para servir um pão na mesa, para servir na mesa, botar uma taça, botar uma água. Primeiro, boa reputação. Ou seja, como é que você é conhecido no lugar onde você está? É o primeiro atributo para que você seja escolhido. Não é para pregar, não é para ser, não é o broche que você vai receber. É somente para servir ao Senhor. Vou botar uma água aqui agora. Primeiro atributo: homens de boa reputação. Como são conhecidos lá fora? A igreja mais poderosa que eu gosto de falar é a de segunda-feira, porque é o único lugar onde você tem, é o único lugar onde você coloca para fora os frutos do Espírito. Não é na igreja, é lá no trabalho. Essa é a igreja avivadona, é a de segunda-feira. E ele diz: pois é, 7 homens de boa reputação, depois cheio do Espírito Santo. Querido, não é de qualquer forma não, a lista é essa. Primeiro, cheque, boa reputação. Depois, cheio do Espírito Santo. E depois,
uma pessoa sábia. Para quê? Aos quais encarregaremos deste serviço. Ser a nossa carne, vencer o nosso eu. Como? A gente só consegue matar a nossa carne com discernimento de espírito. Os nossos joelhos têm que ouvir mais do que os nossos ouvidos. Assim é um pregador. Não é o que segura o microfone, é aquele que está em tempo com Deus. É esse discernimento que nós precisamos ter. Vamos escolher 7 homens aqui. Quem tiver boa vontade, venha. Quem não estiver fazendo nada, pode vir. É discernimento, é cheio do Espírito Santo, é sabedoria, é boa reputação. Por que boa reputação, querido? Porque ele disse assim, olha, bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra você. É bíblico, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que eram antes de você. Se perseguiram a mim, perseguiram a vocês. Isso é bíblico? É. Eu ser perseguido por causa de Jesus é bíblico. O que não é bíblico é Jesus ser perseguido por minha causa. Com a vida que eu estou vendo lá fora, as pessoas olhar para mim e falar assim, mas tu é crente? Desse jeito? Isso não é bíblico. Então, para nós estarmos convictos com essa posição verdadeira no Senhor, nós precisamos entender quem nós somos, qual é a voz e quem Ele é. Porque assim você vai crescer, assim eu vou crescer. Através de muito mergulhar nas Escrituras. E quando você mergulhar, você vai orar. Eu já estou encerrando. Queridos, tem gente que nunca conseguiu passar de meia hora de oração. E eu ensino os jovens lá da igreja. Tem um jovem que chegou para mim, pastor, em 5 minutos eu já orei tudo. Como é que eu faço para me orar? Eu digo, eu vou ensinar. Eu peguei os jovens e fiz um momento com os jovens, os líderes, só, para ensiná-lo a orar. Você quer aprender a passar de 1 a 2 horas de oração? Eu vou trazer para você a mesma coisa que eu ensinei para eles e vai mudar a tua vida de oração para sempre. Tem gente que acha que está orando, quando ele coloca um louvor do diante do trono, ele fica lá cantando o louvor do diante do trono que está passando e acha que isso é orar. Quer fazer um teste? Tira a música para você ver o que vai sair. Aí você vai ver o tanto que você não estava orando, você estava cantando. Aí fica a menina do diante do trono cantando, aí fica você repetindo e Deus olhando de lá e fala, ô meu menino, tu está cantando a mesma coisa e está dizendo que está orando. Mas não, querido. Tira a música para você ver, você vai ter que puxar ali, sabe? Não estou conseguindo, até você conseguir orar de fato. Primeira coisa para você orar, anote. Primeira coisa quando você orar, quando você entrar no teu quarto, você vai orar sobre arrependimento. Você vai orar pedindo perdão pelos seus pecados. O que significa? Pedir e não receber, porque você está pedindo mal. E quando você está com sono, aí que você não ora mesmo. Oh Deus, abençoa abençoa. Jesus, obrigado. Abençoa minha bênção. Ou seja, você tem que orar. Quando você conversa com alguém, você tem que conversar algo que ela entenda. Algo concreto. Assim também é na oração. Primeira coisa, arrependimento. Depois de arrependimento, eu ensino, eu oro sobre agradecimento. Vai construir um espírito de gratidão a Deus. Não por aquilo que está faltando, mas por aquilo que você tem. Você vai ser grato pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua saúde, por tudo que Ele já te entregou. Arrependimento, agradecimento, intercessão. As pessoas que você conhece. Você vai ter uma lista de pessoas que você quer alcançar, da tua família, dos teus filhos, marido, do pessoal do seu trabalho. Só no seu trabalho tem 30, 20 pessoas. Só se você orar pelos amigos que você tem, já passa de meia hora de oração. Então eu estou falando de arrependimento, agradecimento, intercessão. Querido, só aqui já foi 40 minutos. Depois de intercessão, aquilo que todo mundo sabe, petição. Essa é a hora de pedir. Aí você vai pedir a Deus. Como? Com medo?
Acheguemos-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça, a fim de você receber misericórdia e achar graça, a fim de você ser ajudado no momento oportuno. Depois de petição, oração em língua. Você vai tirar um momento de você orar em língua, meia hora de oração em língua, 10 minutos, 15 minutos. Queridos, faça um ambiente poderoso na tua casa, no teu quarto. Depois de oração em língua, aí você vai botar aquela playlist que você tem. Só playlist que você tem meia hora de música. Imagine você botar 5 músicas worship. Aí vai para 1h30. Aí você vai orar de fato, porque você está orando verdadeiramente coisas poderosas. Você não está orando com sono, você preparou um lugar. Porque ele diz assim, ó, e tu quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e faz o quê? Ora ao teu pai em secreto. Sabe o que eu mais recebo nesse texto de Mateus 6? E em secreto teu pai vai fazer o quê? Deus te recompensa só para você entrar no teu quarto e fechar a porta. E tem gente que ainda não recebeu essa recompensa poderosa, porque não tem o hábito de entrar no quarto, fechar a porta e receber de Deus. Porque ele falou assim, ó, quando você orar, eu vou recompensar você. E em secreto eu vou te recompensar. E sabe por que a gente tem que ensinar a nossa geração? A sair de dentro dos quartos. Olha só, querido, como Satanás é sutil. A Bíblia diz assim, ó, entra no teu quarto e fecha a porta. E no teu quarto eu vou recompensar você. O quarto, que é um ambiente de adoração a Deus, de gratidão a Deus, os jovens da nossa geração estão usando para se cortar, para estar em depressão, para se esconder no lugar onde Deus falou que irá nos recompensar. Nós temos que pegar a vida dos nossos amigos, entrar lá e falar como eles estão, e entrar no quarto dele e dizer para ele, o teu quarto é o lugar onde Deus recompensa você. Tira o lugar de destruição e transforma em lugar de adoração. É isso que a gente tem que fazer com a nossa geração, ensinar o caminho correto. Poderoso em Deus, fique de pé no seu lugar, para você já ir pensando que está acabando.